Uma aula sobre hidratação. Foi incrível a conversa aqui com o Orlando Laitano e a gente tirou vários insights para levar para vocês nesse mapa mental. Vamos começar falando do mais importante, o choque de calor por esforço. Talvez a gente negligencie, mas é algo muito interessante para ficar de olho. Entender que não é apenas ficar quente, mas sim uma crise inflamatória muito parecida à de uma infecção grave. E o que vai acontecer? Quando o nosso corpo começa a desviar o sangue para os músculos e para a pele para resfriar, o que pode acontecer é que o nosso intestino ele se torna mais permeável. Então, algumas toxinas que estão ali no bolo fecal podem extravasar, podem vazar para a corrente sanguínea, trazendo algumas infecções muito perigosas. E mais, se isso acontecer cronicamente com atletas, nós podemos ter consequências de dano muscular irreversível. Danos que os atletas nunca mais podem recuperar uma fadiga muscular. Então é muito interessante ficar de olho, cuidar, porque não é tão raro acontecer não. E outro cuidado que o Orlando trouxe pra gente, bastante interessante, são as maneiras que a gente pode cuidar e aferir a nossa hidratação. Então ele trouxe 3 padrões, o padrão ouro, o prata, o bronze. O padrão ouro, muito mais difícil de executar, claro, feito em laboratório, é a osmolaridade plasmática. É uma medida mais precisa, porém um pouco impraticável em campo. Então, o que normalmente se faz com atletas de alto nível? Se faz a gravidade específica da urina. É o padrão ouro para atletas de elite, e aí vem um dado muito interessante. Tem estudos que mostram que aproximadamente 70% dos atletas já entram em campo desidratados. E aí o padrão mais comum que a gente pode fazer em casa é justamente a escala de coloração da urina. E é muito prático, é muito acessível e qualquer pessoa pode fazer em sua casa. Também ele explicou pra gente que a sede já é um mecanismo tardio. A sede é um sinal atrasado, ou seja, com a perda de apenas 2% de água corporal, a nossa capacidade de tomada de decisão e de precisão técnica ela já cai drasticamente. E a sede vem depois desses 2%. Então é muito importante entender que quando a gente já está nesse padrão, nós já estamos com a performance reduzida, já estamos com maior risco de lesão e já estamos com o nosso foco comprometido. Então manter a hidratação sempre é muito importante. E aí falamos também de alguns mitos e de algumas verdades em relação à termorregulação e hidratação. E olha que interessante que eu anotei aqui. Primeiro, a pessoa pensa, não, minha urina está clara, então eu estou me sentindo muito bem. Na verdade, beber muita água de uma vez só pode clarear a urina naquele momento, mas não necessariamente vai dizer que você está realmente hidratado. Outro mito interessante que ele trouxe pra gente é que as vitaminas, elas deixam a urina mais de outra cor, neon, isso pode alterar o teste. Realmente, as vitaminas, elas alteram a cor, mas não a densidade. Então, quando usa aqueles aparelhinhos padrão ouro, eles realmente podem mostrar se a gente está ou não desidratado. Outro ponto interessante, ele diz que pode beber água à vontade e isso não faz mal. E aí ele alertou a gente sobre a hiponatremia. Diz que é bem mais comum os problemas voltados à hiperidratação do que justamente a desidratação. Chamou bastante minha atenção sobre isso. Depois, ele nos explicou sobre a aclimatação. Muita gente acha que a aclimatação ao calor é bobagem. Na verdade, a aclimatação é como se fosse uma vacina do nosso corpo. E os atletas, principalmente em ambientes de calor, precisam de 7 a 14 dias para se adequar àquele ambiente mais quente. E aí, numa conversa informal, que não deu tempo de falarmos durante a entrevista, mas eu achei extremamente interessante trazer como curiosidade, o Orlando trouxe esse mito aqui, ó, que as mulheres são o sexo frágil e aguentam muito menos o calor em relação aos homens. Na verdade, as pesquisas do próprio Dr. Laitano estão mostrando que as são aquelas que realmente podem suportar por mais tempo o calor e é mais tardio o seu colapso em virtude da termorregulação. Viu que interessante? Uma excelente aula de uma referência mundial em hidratação aqui conosco. Eu espero que vocês tenham desfrutado bastante e eu espero vocês no próximo episódio de Uma Aula Sobre.